Meus irmãos, esse é o quarto sermão de uma série iniciada no início do mês de março, que tem por objetivo basicamente tratar de dois elementos importantes na nossa compreensão em relação ao tema. O primeiro deles é que se nós não tivermos uma compreensão exata do que a Bíblia trata como remanescente, nós vamos ter a percepção da nossa identidade comprometida. E tendo a nossa percepção da identidade comprometida, a gente acaba comprometendo a missão que foi confiada ao remanescente. Segunda coisa, tendo uma percepção, uma compreensão distorcida do tema, isso pode levar ao primeiro problema, de você não se sentir responsável por nada, ou pode levar você ao segundo problema. E uma compreensão distorcida pode levar você a achar que você é mais do que aquilo que realmente você é. Isso pode gerar orgulho, soberba espiritual, e isso também é um problema. Nós vimos ao longo do mês de março que o assunto do remanescente, ele é um assunto que percorre, nas palavras de William Johnson, é um assunto que percorre como um fio vermelho do Gênesis ao Apocalipse. A gente perseguiu as pistas deixadas nas Escrituras para a gente identificar o remanescente ao longo da história. Os nossos dois primeiros encontros revelaram isso. A gente começa quando o assunto é trazido a partir de Noé e só é deixado ele num mundo que havia se corrompido. Nós fomos seguindo essas pistas e de Noé passamos a Abraão, fomos à era patriarcal, passamos pela formação do povo, pelas alianças formadas, pelas alianças confirmadas entre Deus e o povo, e na semana passada a gente chegou necessariamente no assunto escatológico, quando o remanescente, não apenas nós cobrimos a parte histórica, mas quando o assunto do remanescente começa a tocar os nossos dias, isso tem que ver com o retorno de Jesus. O tema de hoje, ainda que na semana passada tenha sido bastante sensível, o tema de hoje tende a ser ainda um pouco mais sensível. Já fazia algum tempo que eu não sentia um peso tão grande nos meus ombros no preparo de uma mensagem. E tenho orado nos últimos dias para que você consiga compreender essa mensagem naquilo que diz respeito à sua vida e à sua própria experiência. Nós percebemos no estudo das últimas 3 semanas que o remanescente, ele não necessariamente ele dá um bom testemunho da sua fé, e nem sempre ele corresponde positivamente à responsabilidade que lhe foi confiada. Nós vimos na semana passada, identificamos 3 características do remanescente escatológico, e nós falamos aqui, mesmo correndo o risco de parecer presunçosos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia corresponde a essas 3 características, no que diz respeito ao tempo em que o remanescente escatológico surgiria, em 2 características claras e distintas deixadas no livro do Apocalipse, como sendo um povo que guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. A pergunta que eu faço no início das nossas reflexões de hoje é: com a luz que nós possuímos, com essa revelação que nos foi dada, não seria importante, não seria coerente, não seria esperado que a nossa conduta e o nosso testemunho correspondesse à altura dessa luz especial? Pergunta que eu tenho para você: em termos de santidade, em termos de bom testemunho, em termos de vida diferente, nós não deveríamos ter um diferencial? Com uma dose muito pequena de honestidade, eu e você teríamos que reconhecer que em outras denominações cristãs, nós poderíamos facilmente encontrar pessoas mais honestas, mais sinceras, mais caridosas, mais perdoadoras do que algumas existentes em nosso meio. No segundo livro de Crônicas, capítulo 33, o verso 9, me perdoem começar num tom assim, mas aqui tem uma mensagem profética. Essa é uma mensagem que diz respeito ao remanescente de Deus em algum ponto da história.
E as Sagradas Escrituras dizem assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse oráculo profético deixa claro, reconhece que Israel, o remanescente de Deus, em algum momento chegou a agir pior que as nações pagãs, para vergonha nossa. A mesma escritura que nós examinamos nas últimas semanas, que nos levou a identificar o remanescente como sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mesma escritura que pode fazer com que alguns inflam o peito dizendo: olha quão especiais nós somos. A mesma escritura, ela vai nos trazer um alerta tremendo aqui na manhã deste sábado. Você conhece esse texto de cor, está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, os versos são os 15, do 15 ao 17. A gente lê assim: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O mesmo dom de profecia que traz o distintivo do remanescente, afirma para além de qualquer dúvida que essa mensagem do anjo à igreja de Laodiceia se aplica especialmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Marquinho, eu tentei passar aqui e não consegui, você pode, por gentileza? Nós temos aqui inicialmente 3 textos que eu queria que você... Pode passar, Marquinho. Pode passar. É o próximo. Obrigado. Observe. Se houve um povo representado pela mensagem a Laodiceia, é o povo que recebeu grande luz, a revelação das Escrituras, os adventistas do sétimo dia que o receberam. Eu quero que você não perca, porque isso é base para a gente compreender o estudo dessa manhã. A mesma revelação que aponta para a Igreja Adventista do sétimo dia como a igreja remanescente da profecia, é a mesma que identifica este remanescente com essa igreja que recebe uma severa repreensão da parte de Deus. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Serva do Senhor diz uma outra coisa, as referências estão ali, pode passar para a gente, por favor. Essa mensagem é enviada à igreja dos dias de hoje. Convido os nossos membros da igreja a lerem todo o capítulo 3 de Apocalipse e aplicarem na prática. A mensagem à igreja dos laodiceanos aplica-se especialmente ao povo de Deus hoje. Mais um texto. Deus está a preparar um povo, Ele escolheu pessoas, uma igreja na terra, a quem tornou depositárias da sua santa lei. Ele confiou-lhes um legado sagrado e a verdade eterna que devem ser transmitidos ao mundo. Ele repreendê-las-ia e corrigi-las-ia. A mensagem à Laodiceia é aplicável aos adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, mas que não andaram na luz. Para qualquer um que se arrisque ao orgulho de achar que porque pertence à igreja remanescente tem algum tipo de vantagem, eu lhes pergunto, seria possível a gente se orgulhar sabendo que como corporação nós provocamos náuseas em Deus? Esse recado à sétima igreja do Apocalipse diz respeito exatamente ao remanescente. A Laodiceia, ela não tem falta de verdade, ela tem falta de santidade. Esse é o problema que tem assolado a comunidade remanescente de Deus em todos os tempos, e não é diferente com o remanescente escatológico. Há uma urgente necessidade de nós avaliarmos o tipo de vida que a gente vive, porque assim como Israel no passado achou que por possuir a verdade tinha alguma vantagem, mesmo quando não era fiel a essa verdade, alguns de nós corremos o mesmo perigo. A serva do Senhor ainda diz alguma coisa para a gente a esse respeito. Precisamos de cultivar a santidade bíblica. O pecado
prevalece entre o povo de Deus. Pode passar aí, Marquinhos. A clara mensagem de reprovação enviada aos laodiceanos não é recebida. Ela continua. O povo de Deus deve ver os erros e despertar para um zeloso arrependimento e para um afastar dos pecados que o colocaram nessa deplorável condição de pobreza, de cegueira, de miséria e de terrível engano. Foi-me mostrado que o testemunho apresentado deve ser vivido na igreja. Só isso pode responder à mensagem à Laodiceia. Os erros devem ser reprovados, o pecado deve ser chamado pecado e a iniquidade deve ser enfrentada pronta e decididamente e eliminada de nós como um povo. Meus irmãos, as tentativas constantes daqueles que não se deixam santificar pela verdade, eles fazem com que aqueles que tentam levar a religião a sério sejam considerados como extremistas e até mesmo desequilibrados. A questão é que a nossa condição moral, ela é refletida no nosso estilo de vida. Por isso a Bíblia insiste que a gente precisa de uma mudança a partir do interior. Está na moda hoje em dia uma frasezinha aí, tá? Você vai ver isso para todo lado. Não julgueis. Isso seria assunto para uma única mensagem. Todo mundo anda se desculpando e se defendendo a possíveis repreensões com a orientação bíblica: não julgueis para não serem julgados. A Bíblia está dizendo que você não deve julgar os outros pela aparência, mas a Bíblia não garante que você não será julgado pela sua própria aparência. A Bíblia está dizendo que você precisa se guardar de não julgar o outro a partir daquilo que você consegue ver, mas a Bíblia não está dizendo que você não deve não se preocupar com aquilo que você está comunicando a partir da sua aparência e do seu estilo de vida. Já faz um ano que eu estou com um sermão guardado na gaveta. Confesso para você que ainda não reuni coragem para pregá-lo. Mas existe uma tendência atual de alguns acharem que aquilo que foi importante no passado não é mais importante hoje. Eu me lembro quando minha família precisou receber estudos bíblicos. A mensagem adventista chegou como uma bomba na família, assim, né? Depois de a gente entrar em contato com a Bíblia, e de a Bíblia trazer as orientações, as suas instruções, as suas repreensões, em vários aspectos da nossa vida nós ficamos sem chão. Foi muito difícil para os meus pais, para os meus irmãos, terem abraçado a mensagem, porque aquilo os tornou muito diferentes de todos os seus círculos de amizades e de influência. Eu fico me perguntando hoje se a forma como nós nos vestimos de alguma maneira nos distingue dos demais. Um crente e um não crente. Se a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro nos distingue de uma pessoa que não está se preparando para o céu. Se a maneira como nós usamos a indústria do entretenimento, que nós consumimos, se existe alguma diferença entre alguém que está aguardando a vinda de Jesus para os nossos dias e alguém que vive como se nada tivesse acontecendo apenas para satisfazer as suas vontades pessoais. Quão diferente nós estamos dispostos a ser para honrar esse distintivo da igreja remanescente que aguarda o retorno de Jesus Cristo. Aqueles que gostam desse tipo de abordagem, quando um pregador vem aqui na frente e começa a apertar o seu público, que flertam com legalismo, a estes eu posso dizer, seja você me ouvindo aqui ou assistindo isso em algum momento, já já a gente conversa, porque nenhum dos dois extremos a Bíblia admite como sendo correto. Vários profetas choraram e instaram com Israel ao longo das eras. O profeta Jeremias, em algum momento, chega a dizer, lá no capítulo 21, eu vou guerrear contra vocês, Deus fala através dele, eu vou pelejar, eu vou castigar vocês, segundo o fruto das vossas ações. E Deus está falando para a igreja remanescente da época, ele não estava falando para as nações pagãs. No livro de Malaquias, os falsos sacerdotes, aqueles que conduziam espiritualmente a nação, foram repreendidos pelo profeta,
porque os lábios do sacerdote deveriam guardar o conhecimento, mas o profeta diz que por causa da instrução de covardes sacerdotes, eles faziam tropeçar o povo. Essas não foram advertências dirigidas aos pagãos. Deus não disse algumas dessas coisas que aqui eu citei aos amonitas, aos hititas, aos filisteus ou aos babilônicos. Deus disse isso à sua igreja remanescente. No livro de Ezequiel, no capítulo 9, o verso 9, Deus diz assim: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. Ele disse isso ao povo do concerto, aqueles que tinham recebido uma luz especial mais do que qualquer outra nação à sua volta. Agora, quando eu e você seguimos as pistas do remanescente, nós não temos como não perceber que o padrão de comportamento do remanescente não tem se alterado e as insistentes advertências de Deus, elas continuam as mesmas, e isso a gente pode ver, essa grave advertência feita à igreja de Laodiceia. Observe que a serva do Senhor, como ela reproduz alguns dessas advertências antigas. Vi que o remanescente não estava preparado para o que estava para vir sobre a terra. Olha essa palavra. A estupidez, tal como a letargia, pareciam dominar a mente da maioria daqueles que professam crer nos que temos a última mensagem. O meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: preparem-se. 3 vezes ele diz: preparem-se, preparem-se, porque a terrível ira do Senhor está prestes a chegar. Está aí a referência. Essa aqui você conhece, muito, muito conhecida. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós cenas terríveis. Satanás e os seus anjos estão a reunir todas as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, porque é certa a sua destruição. Num outro texto ela diz: foi-me mostrado o estado espiritual do povo de Deus, que Deus não se tinha afastado deles, mas que eles tinham se afastado de Deus e tornado mornos. Possuem a teoria da verdade, mas falta-lhe o seu poder salvador. Ao aproximar-se do tempo do fim, Satanás desce com grande poder, sabendo que o seu tempo é curto, e o seu poder será exercido especialmente sobre o remanescente. Você lembra o que nós vimos na última semana? Que Satanás concentraria os seus esforços contra o restante da semente da mulher. Isso no fim dos tempos, antes do retorno de Jesus. Ele sabe o que está em jogo. Ele sabe o que Deus pode fazer através de um povo que possui a verdade. Ele sabe quão poderosa é a verdade, e se essa verdade fosse vivida e pregada em sua intensidade, dessa verdade, Deus conseguiria salvar muitos da perdição eterna. Por isso, a concentração dos esforços no remanescente de Deus antes da volta de Jesus. A pergunta que você se faz é: poderia ser o remanescente Laodiceia? Pelos precedentes históricos, sim, o remanescente costuma sempre dar um mau testemunho. Desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, essa é a descrição. Você não pode bater no peito querendo achar que é melhor do que alguém, porque é justamente o remanescente que recebe uma das piores repreensões da parte da testemunha fiel e verdadeira. Independente de quantos, e agora você precisa entender, por mais miseráveis, pobres e desgraçados que sejamos corporativamente, essa ainda é a igreja remanescente. Independente de quantos libertinos, hipócritas, fanáticos, pedófilos, mentirosos, desonestos, ou outros tantos degenerados, não convertidos, que tiram o poder do Espírito, que vão drenando o poder da igreja, ainda nós somos, como comunidade, o remanescente da profecia. Repito, a verdade, não a santidade, é que vem distinguindo o povo remanescente de Deus, tal como acontecia nos tempos de Israel. Séculos de apostasia não tirou deles a condição de remanescente. Mesmo eles tendo matado Jesus, 3 anos e meio ainda lhes foi dado adicionais na aliança com o Senhor. Mas Jesus, em algum momento, ele precisou falar num tom um pouco mais elevado. Seus últimos instantes antes de sua morte, ele disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele também disse: o reino de Deus será tirado das mãos de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos.
Isso está em Mateus capítulo 21. O Senhor precisou contar com um grupo, formou um movimento para viabilizar o seu projeto. E essa igreja formada a partir de Jesus, esse núcleo apostólico, proclamou a maior de todas as promessas concretizadas: o Messias viera, mas ele fora morto e ressuscitara. Pergunta que eu faço para você nessa manhã, no encerramento desta série: poderia acontecer a mesma coisa com o remanescente escatológico? Deus teria que fazer um novo chamado para um novo povo, para um novo grupo, por causa do comportamento dos adventistas? Precisaria haver um novo remanescente? A gente não deveria estranhar qualquer pessoa do nosso meio, tendo convivido um pouquinho de tempo com o adventismo, que alguns já não tenham questionado o papel profético da igreja. Especialmente aqueles que cresceram dentro do sistema, que trabalharam na obra, ou que trabalham na obra, têm presenciado grosseiras hipocrisias de alguns que mantêm a forma de piedade, mas têm negado o seu poder. E a gente também tem presenciado quantas pessoas se afastam magoadas pela severidade, pela injustiça, pela falta de amor. Outros preocupados com o rebaixamento dos padrões, pelo liberalismo que tem ganhado cada vez mais espaço, com um púlpito diluído, com um evangelho diluído, com a influência de questões políticas e filosóficas ocupando os corredores da igreja, acham que a igreja adventista do sétimo dia se tornou uma Babilônia. Isso não é de hoje. Acabam saindo, unindo-se a movimentos dissidentes, de críticos, de opositores. Outros que não saem permanecem azedos, flutuam na periferia da igreja, criticando a liderança constituída, desviando seus dízimos, questionando a denominação. Poderia a igreja adventista do sétimo dia perder a sua posição de remanescente, tal como aconteceu com Israel no passado, e em seu meio Deus formar uma nova igreja? Seria um raciocínio lógico, certo? E apesar de eu concordar com essa lógica, isso seria possível se Laodiceia não fosse a última igreja. Se a serva do Senhor não tivesse nos dito que, de fato, as mensagens à igreja de Laodiceia tinham como destino a igreja remanescente. Cegos, miseráveis, desgraçados como nós podemos ser, a gente é o último grupo da profecia. A verdade, repito, não a santidade, é que tem distinguido o remanescente ao longo dos séculos. Fraco e deficiente como está, o adventismo ainda tem a mensagem presente para o tempo do fim. O chamado de Deus a homens e mulheres para se prepararem para a volta de Jesus. Isso não deveria servir de consolo para mim e para você. Isso deveria nos colocar de joelhos, clamando pela misericórdia do Senhor. Não há necessidade de Deus suscitar uma nova igreja, um remanescente com uma nova luz, com uma outra mensagem além dessa que temos pregado, porque o que mais poderia ser mais presente do que o preparo para a volta de Jesus? É inegável que há apostasia no nosso meio, é inegável que há apostasia dentro do adventismo, como sempre existiu em todo o remanescente histórico em nível coletivo. Mas ainda que a igreja tenha apostasia, essa igreja não está em apostasia. Como movimento corporativo, nós pertencemos ao último remanescente da profecia, mas isso não é garantia individual, que apesar de você pertencer a um grupo do remanescente, você seja um dele. Meus irmãos, eu sei os riscos de dizer o que eu estou dizendo. Esse é um risco calculado. Eu sei que essa não é uma mensagem muito simpática. Eu sei que depois de uma semana difícil, como quem sabe alguns de vocês devem ter passado, vocês esperariam um sermão, quem sabe que trouxesse um pouquinho mais de esperança para você conseguir vencer a próxima semana. Mas sinceramente, que esperança como pregador eu posso dar a você, se alguns de nós estamos no caminho da impiedade, rumando para a destruição? Quando olhamos para a igreja, a gente vai encontrar no seu meio algumas pessoas que ouviram os melhores sermões, que conviveram com as melhores pessoas. Nós vamos encontrar Judas, Acabes,
Jezabéis, coisas piores até do que nós imaginamos. E quando a gente olha para esses indivíduos, a gente pode pensar que a gente não é tão ruim assim. Quando a gente ouve um sermão, a gente pode ceder à tentação de imaginar, pena que o fulano não está aqui hoje para ouvir. Mas no fundo, você não precisa ir longe para você encontrar ecos de apostasia nos bancos à sua volta, basta a gente olhar para dentro de si. Esse sempre foi o problema de Laodiceia, e por isso que Laodiceia não gosta de ouvir sermões como esse, porque Laodiceia não gosta de ser repreendida. Laodiceia acha que está tudo bem com ela. Rico sou e de nada tenho falta. É por isso que Laodiceia se ressente. É por isso que a serva do Senhor diz que uma das causas da sacudidura é Laodiceia não dar atenção à mensagem do anjo e a mensagem que foi dirigida a ela, a sétima igreja. Meus queridos irmãos, a serva do Senhor diz no livro Testemunhos para Ministros, página 49, embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando de ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Não haverá um outro remanescente. Tem muita gente preocupada que a mensagem não está sendo pregada como deveria. Tem muito pastor tentando diluir a mensagem do evangelho ao gosto do seu cliente. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Um tempo atrás, um ancião de uma igreja minha foi convidado para pregar num distrito vizinho e o pastor pediu para ele, antes do sábado chegar, por favor, não pregue uma mensagem tão adventista. Há uma tendência de nós nos parecermos cada vez mais com o mundo evangélico, uma abordagem cada vez mais agregadora. Vamos tentar não trazer confusão, vamos tentar criar laços e links. Tem gente que achando que, no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que os pastores pregavam a mensagem. Às vezes a gente tem essa impressão que no meu tempo era bom, né? Mas isso às vezes não pode não passar de uma nostalgia, de uma memória utópica. Os velhos bons tempos, quem sabe, nunca existiram, a gente só tem uma noção meio assim do passado. Os testemunhos de Ellen White deixam claro que pecados e horrores de toda ordem sempre existiram. Ela escreveu centenas e centenas de cartas às pessoas de sua época, quando nós achamos que aquela eram os bons áureos tempos. Ela fala sobre o mundanismo, a mornidão, a apostasia, o fanatismo. Ela teve que lidar com racismo, a imoralidade, adultério, egoísmo, corrupção e todos os pecados de toda ordem que nós podemos imaginar. E aí você vê movimentos separatistas acusando a igreja de estar virando Babilônia. É interessante, mas estes que acreditam que a igreja que está em apostasia, que o Senhor chamará um grupo do meio desse grupo, como fez na transição de Israel, incoerentemente eles amontou uma série de textos de Ellen White, ignorando quando ela diz algumas dessas coisas claras como as que nós já lemos. Esse aqui é um outro texto. A igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não vai cair. Isso aqui dá segurança para a gente. Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão joeirados e lançados fora. A palha será separada do trigo precioso. É uma prova terrível, mas apesar disso, tem de ser efetuada. Os escritos do Espírito de profecia jamais colaboraram com a ideia de que, devido à apostasia, o Senhor começaria um novo movimento. Nos foi revelado que a nossa apostasia nos manteria aqui mais tempo que o necessário, mas ela não diz que começaria uma outra igreja. Outro texto: não podemos agora entrar em nenhuma organização nova, porque isso significaria apostasia da verdade. É o texto seguinte. Ela ainda diz: na palavra de Deus não é dado nenhum conselho ou apoio aos que creem na mensagem do terceiro anjo, que os leve a supor que podem agir independentemente. Isso deve ficar claro na vossa mente para sempre. São as maquinações de mentes não santificadas que encorajam um estado de desunião. A última igreja é o resto da semente da mulher. Ela é desgraçada, ela é miserável, ela é cega, está nua,
mas ela continua sendo ainda a igreja remanescente da profecia. Na sequência do Apocalipse, a Laodiceia é a última igreja, não existe uma oitava. O resto da semente da mulher, esse remanescente, tem um nome e é chamado de Laodiceia. Lá desde a era patriarcal, quando o remanescente deixa de ser apenas um núcleo familiar e torna-se povo, se percebe que apesar do remanescente possuir a verdade, jamais viveu à altura da verdade de forma coletiva, com raríssimas exceções e lapsos de reavivamento. Contudo, ainda que corporativamente a gente tenha vivido distante do ideal, em seu meio Deus sempre manteve o que John Pauline costuma dizer de um remanescente fiel. Deus sempre teve um grupo no meio do grupo, que não foi pela maioria e teve coragem de ser diferente. Um remanescente fiel, todavia, jamais operou a parte do remanescente coletivo. Sempre Deus teve no seio do seu povo aqueles a quem Ele pôde usar. A minha pergunta: seria diferente com o remanescente escatológico? Seria diferente com os adventistas do sétimo dia? Muitos adventistas do sétimo dia não saberiam nem defender a verdade que professam. Se muitos mal seguem Cristo agora, a pergunta que eu faço: o que alguns desses farão quando tiverem que enfrentar a ira da besta e o problema com a imagem da besta? 3 textos aqui. Meus irmãos, olhem para mim. Nós estamos vivendo num tempo de relativa graça. Exercemos a nossa religião aqui no Ocidente com liberdade. Alguma pista de restrições e limitações nós sentimos nos últimos meses. Se tem uma coisa que essa pandemia contribuiu na compreensão dos tempos em que nós estamos vivendo, é que primeiro as coisas mudam de uma hora para outra, e segundo, aquilo que você tinha como certo, suas liberdades individuais, a sua liberdade de consciência, isso palidamente ficou claro que está mais sob ameaça do que nós podíamos imaginar. Eu e você, se estamos vivendo um cristianismo meia boca, em condições favoráveis, a pergunta é: quem de nós suportará a pressão quando o nosso pescoço estiver a prêmio? Quando as nossas liberdades e a nossa consciência estiver sob a ameaça mais terrível? Quantos de nós, se num momento de tranquilidade como estamos vivendo, a gente fica transigindo com vários dos nossos pequenos desejos, com vários dos nossos pequenos reinos, quando a nossa cabeça estiver a prêmio, quantos de nós suportaremos? Uma prova terrível está diante de nós. Observe. Isso deve ficar claro na vossa mente para sempre. Acabei de ler. Essas maquinações de mentes não santificadas que encorajam um estado de desunião, isso é um tipo de problema que a gente tem no seio do adventismo. Vamos se separar porque isso aqui tudo virou uma confusão e uma Babilônia. Não, a orientação não é essa. Por outro lado, Marquinho, ao aproximar-se a tormenta, uma grande classe que professou ter fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição. Que diz aí a última frase? Eu ouço isso aqui desde quando eu era criança. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é um contexto que Deus está fazendo antes da volta de Jesus, separando o grão da palha. Isso aqui é separar o grão da palha. E na analogia utilizada pela parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, eu e você precisamos saber que quando Deus manipula aquela peneira, fica o grão e sai a palha. Há uma inversão no padrão de comportamento do remanescente, historicamente falando. No final, Deus não vai tirar o todo da parte. Deus permanece com seus fiéis, é a última igreja. E quem abandona as fileiras são exatamente aqueles que vão se demonstrar como palha. Só que eles não apenas abandonam a fé dizendo o seguinte: não quero mais nada com vocês, não. A profecia indica que aqueles que abandonarão a fé antes do retorno de Jesus vão tomar suas posições nas fileiras da oposição. A serva do Senhor diz ainda mais: em breve, o povo de Deus será testado por provas de fogo, e uma grande parte daqueles que agora parecem ser fiéis
e genuínos revelar-se-ão metal sem valor. Ela diz: em vez de serem fortalecidos, confirmados pela oposição, ameaças e violência tomarão covardemente o lado dos opositores. Próximo, não está longe o tempo em que o teste virá a cada pessoa. A marca da besta será imposta a todos nós. Aqueles que passo a passo têm cedido às exigências mundanas e se têm conformado com os hábitos do mundo, não acharão difícil ceder aos poderes em causa, em vez de se submeterem ao ridículo, aos insultos, às ameaças de prisão e à morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, e neste tempo o ouro será separado da escória na igreja. Haverá uma sacudidura da peneira. A palha deve ser separada do trigo, porque a iniquidade abunda, o amor de muitos esfria. Esse é o tempo em que o genuíno será o mais forte. Separar-se-ão de nós aqueles que não apreciaram a luz, nem andaram nela. Olhe para mim, meu irmão, isso aqui não é brincadeira. A menos que a verdade que eu e você temos tido contato ao longo dos anos, a menos que essa verdade mude quem a gente é, nós seremos o maior problema para os fiéis antes da volta de Jesus. Ou essa verdade transforma você, ou essa verdade vai deformar você. Ou você cede aos caprichos e às suas próprias vontades no seu estilo de vida, e você se adequa, permitindo que a santidade seja uma marca da sua vida, e que faça a distinção entre você e aquelas pessoas que não estão se preparando para absolutamente nada. Ou quando a coisa apertar, e a coisa não vai apertar em detalhes pequenos, os detalhes pequenos são hoje, ali na frente. Aqueles que se recusarem a obedecer, aqueles que se recusarem a ceder os caprichos e a imposição de uma união espúria entre igreja e Estado, que vai forçar a consciência dos homens, que vai para o bem da humanidade colocar todos debaixo do bem comum, do guarda-chuva do vamos reformar o mundo, e a igreja vai tomar esse papel, pressionando o Estado para impor determinadas medidas. O texto está claro. Os que hoje ficam transigindo com as suas pequeninas coisas, com esses pecadinhos que já deveriam ter sido abandonados, não vão resistir a essa grande prova no final. Interessante, porque Laodiceia significa povo julgado, e estes textos que a gente vê aí dizem pelo menos 3 coisas. A primeira, vai haver uma separação entre uns e outros. Segundo, essa separação vai se dar por conta de uma imposição religiosa com caráter civil. E a terceira coisa, os textos revelam que alguns que hoje estão aqui conosco vão deixar a igreja e unir-se à oposição. O nome disso, gente, é sacudidura. De acordo com a parábola, o trigo fica e a palha sai. Ainda que a igreja já esteja sendo sacudida, a senhora White diz que na época dela isso já acontecia. A grande sacudidura, a grande prova se dará um pouco antes do retorno de Jesus, quando Satanás vai conjugar todas as forças contra o remanescente. O grande teste de fidelidade ocorrerá quando a marca da besta for imposta, pouco antes do regresso do nosso Senhor. Mas você deve lembrar que trigo e joio vão juntos até o final. Trigo e joio vão juntos até o final. Trigo e joio, não só no adventismo, serão separados. A diferença é que os fiéis sairão da Babilônia e se unirão ao remanescente, enquanto o remanescente fiel sacudido vai manter a sua posição, ao mesmo tempo em que a palha abandona o caminho e se une à oposição. Você consegue perceber que a grande conversão prometida, em virtude da chuva serôdia, do grande refrigério, a descida do Espírito, é a saída das pessoas da Babilônia abraçando a fé para que se serem salvos. É o que naquela parábola Jesus fala: os trabalhadores da hora undécima, os que recebem o convite antes do final do expediente, eles vão aceitar. Haverá uma conversão sem precedentes. O que ocorreu na era apostólica, por ocasião do Pentecostes, foi uma pálida ideia do que vai acontecer antes do retorno de Jesus, mas a grande ironia é que quando a maior conversão de todos os tempos ocorrer na face da terra, vai também haver uma grande apostasia no seio do remanescente, porque alguns que ocupam hoje
posições na igreja serviriam de pedra de tropeço por outros que Deus está aguardando para poder chamar das suas posições. Seria bom se a gente visse um reavivamento coletivo. A senhora White diz que tal nunca ocorrerá, tal coisa nunca ocorrerá. Ela diz que uma classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela verdade, não apenas vai abandonar a posição, mas vai se tornar os piores inimigos do movimento. Pergunta: o que distingue os dois grupos? Qual a diferença entre a palha e o trigo? Qual a diferença entre o remanescente coletivo e o remanescente fiel? O remanescente fiel permite se santificar pela verdade. A gente tem muito para falar sobre isso, mas tem muita gente que tem medo para falar sobre santificação, não é? Porque tem muita gente que confunde santidade com impecabilidade. Eu já preguei sobre isso, você pode inclusive recuperar um ou outro sermão, a diferença entre você ser santo, mas ainda continuar sendo um pecador. A gente precisa adquirir a consciência de que a gente tem que progredir na santidade. O Evangelho visa salvar você para uma vida santa, uma nova vida em Cristo Jesus, é o que o apóstolo Paulo fala, para você nascer de novo, para você nascer da água e do Espírito. A grande diferença entre a falha dos adventistas e as falhas do antigo Israel é que a profecia diz que nós estamos no fim da linha, nós somos a última igreja. Se a linha do tempo fosse esticada, nós falharíamos como eles falharam. Esse tem sido o comportamento. Mas Deus sempre preservou um remanescente fiel, e haverá um último remanescente fiel, e ele está dentro de Laodiceia. Este remanescente fiel deu atenção ao testemunho do anjo à sétima igreja. Lá no livro do profeta Sofonias, há um oráculo, quando ele repreende, ele diz: ai de você, cidade opressora. Mas lá há uma promessa: os restantes de Israel não cometerão iniquidade. No antigo Israel, Deus havia dito: vai haver sempre um remanescente fiel, e o Apocalipse vai ecoar essas características do remanescente lá em Apocalipse 14. Outro texto da serva do Senhor: enquanto um grande número de professos crentes negarão a sua fé pelas suas obras, haverá um remanescente que resistirá até o fim. Essa é a profecia. É possível que você já tenha conversado ou tenha visto pessoas abandonando, se afastando da igreja, alguns deles usando até os escritos de profecia. Esses textos são tão claros. No tempo do profeta Elias, coitado, quando ele lá desesperado, se sentindo sozinho, no Carmelo, foi só ele que se levantou em defesa da honra de Jeová. Mas no segundo livro de Reis, capítulo 19, verso 18, é-nos dito que Deus revela a Elias: eu conservei em Israel 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, bocas que não o beijaram. Elias não sabia quem essas pessoas eram. Nós também não saberemos quem são aqueles que não dobraram os seus joelhos a Baal. A gente não tem condições de, com a nossa visão turva e limitada, olhar para os bancos da igreja, olhar à nossa volta, ou até para o seio familiar, e deduzir quem que é joio, quem que é trigo. A gente não tem esse poder, a gente não tem essa visão. Essa não é uma prerrogativa nossa. Nem Elias conseguiu identificar aqueles que não tinham se curvado a Baal. Por isso, não se apresse em julgar e tentar avaliar quem é quem. Você tem que olhar para dentro de si. Seu respeito. Outros costumam gastar muito tempo acusando a igreja, acusam a igreja a todo momento. Eu já disse a vocês, a igreja já tem um acusador em tempo integral, essa posição já está ocupada, você não precisa gastar seu tempo com isso. Você pode gastar seu tempo com aquilo que Deus precisa. Você deve lembrar que é Deus quem manipula essa peneira, é a mão dele que faz esse movimento para fazer a distinção entre o trigo e a palha. E o remanescente, o papel dele é viver essa verdade na máxima da sua intensidade. Eu vou pedir para você ir até Joel capítulo 2. O primeiro verso de Joel capítulo 2 diz que o dia do Senhor vem e já está próximo. No início do verso 2 diz que é um dia de escuridão e densas trevas. No verso 28 diz que depois desse dia o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne. E no verso 32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Há aqui no Monte Sião, em Jerusalém, os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e o profeta Joel diz que entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Essa palavra sobreviventes, no verso 32 aí do capítulo 2 de Joel, é a mesma raiz para o remanescente. A gente conversou sobre isso no primeiro tema da nossa série, uma das 6 raízes. O interessante é que a referência geográfica do profeta Joel, falando do remanescente cheio do Espírito, é que esse remanescente estaria em pé no Monte Sião. É a mesma visão que João tem no capítulo 14 sobre os 144 mil. João vê os 144 mil que serão cheios do poder de Deus. Eles também estão em pé no Monte Sião. Eles estão vendo a mesma coisa, eles estão tendo a mesma visão. Quando Jesus precisou vir a Israel, tristemente ele não foi reconhecido. Cristo foi, por excelência, o grande remanescente de Deus, o único a conservar não apenas a compreensão da verdade, mas a ter vivido essa verdade na máxima da sua plenitude. Mas o que foi estranho é que quando ele veio, ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quando Jesus não se encaixou com as expectativas de Israel, eles fizeram com Jesus o que fizeram, eu e você sabemos. As expectativas deles não batiam com o tipo de vida que Jesus viveu. O tipo de heresia que hoje se tem pregado nos púlpitos, o tipo de evangelho que se tem pregado nas igrejas cristãs, de um modo geral, tem criado uma outra expectativa em relação a Jesus, a esse Jesus que está para voltar, e não vai bater com o Jesus que está voltando. A expectativa que se tem criado do retorno de Jesus é um caminho que se tem pavimentado para o recebimento do anticristo. O tempo do juízo vai pegar muita gente de surpresa, por isso a igreja precisa pregar essa mensagem com toda a força. Agora, meus irmãos, a senhora White disse que essa igreja será sacudida como nunca. Ela deu pistas de que hoje alguns dos nossos irmãos se voltarão como grandes inimigos da fé. Como nós vamos suportar esse momento de prova? Como nós vamos manter a nossa fidelidade nesse momento de prova? É a pergunta. O que isso tem que ver comigo e com você? Você sabe que no momento de maior dificuldade da vida de Jesus, ele se viu sozinho. Um dos seus mais íntimos amigos lhe traiu, o outro lhe negou, e no momento em que ele mais ansiou pela simpatia dos homens, ele se viu sozinho. O que isso tem que ver comigo e com você? Se nós seremos sacudidos de formas que nós não conhecemos e que nós não imaginamos, que tipo de sacudidura poderiam ser essa? A senhora White coloca 12 razões, já preguei sobre isso aqui, mas tem um elemento que eu queria que você compreendesse. É aqui que muita gente vai naufragar. No momento da grande prova, o remanescente escatológico, o remanescente fiel, ele só tem uma coisa onde ele deve se apoiar. Se eu e você não estivermos apoiados 100% em Jesus, sem exceção, nós vamos cair. E quando eu digo 100%, sem exceção, isso inclui o seu marido, a sua fé cristã, a sua relação com Deus não pode depender do seu cônjuge. Você tem que ter uma fé que se apoie somente em Jesus de tal forma que, se você descobrir que o seu pastor tem uma segunda família, se você descobrir que o homem que lhe batizou
enganou pessoas por mais de 20 anos, tendo 2 famílias. A minha pergunta: a sua fé seria abalada? O homem que lhe deu estudos bíblicos, se você descobrisse que o homem que lhe deu estudos bíblicos fosse um pedófilo degenerado, a sua fé seria abalada? O que estes homens pregaram para você perderia o seu valor? A justificação pela fé já não teria validade? As marcas que Cristo leva em suas mãos deixariam de surtir efeito sobre você, porque o homem que você confiou, que ajudou você nos primeiros passos da fé, o homem que lhe batizou, o homem que levantou as mãos e invocou a Trindade e desceu você às águas batismais, você descobriu que era um hipócrita mentiroso, você teria uma fé que poderia suportar uma decepção como essa? Eu e você precisamos compreender que o grande golpe no ponto da sacudidura, das muitas causas da sacudidura, um grande golpe, não serão as pressões externas, mas serão as decepções internas. Nós vamos precisar de uma fé que consiga suportar as maiores atrocidades, os maiores horrores descobertos dentro do seio da igreja. Essa igreja estará prestes a cair, mas não cairá. O que a senhora White quis dizer com isso? Volta e meia surgem determinadas coisas que a gente diz: será que era disso que ela está falando? Será que se você descobrir que o dízimo foi usado de uma maneira equivocada, será que se você descobrir que alguém que você confiou os recursos que eram de Deus, desviou para fazer o que não deveria, a sua fé ficaria abalada? Eu e você precisamos ter uma fé antes da volta de Jesus, que não dependa de absolutamente nada a não ser do próprio Cristo. E se o homem da igreja, a maior referência espiritual com quem você abriu o seu coração, para quem você ligava, você descobrisse que esse homem na realidade escondia um passado horroroso, uma vida dupla, você ficaria abalado? Sim, porque se você tiver qualquer outro apoio da sua fé, que não a pessoa de Cristo, Satanás vai arrumar um jeito de você descobrir para te decepcionar, e você não vai resistir. A sua fé não pode ter um outro fundamento senão o próprio Cristo. Nenhum homem, seja ele pastor, líder ou referência, nenhum homem. Você e eu não podemos ter a nossa fé, inclusive, nem mesmo nessa instituição que nós amamos e nós servimos, que nós conhecemos como adventistas do sétimo dia. Isso é uma tentação para alguns de nós, obreiros. Amamos, somos fiéis à igreja, mas essa instituição estará prestes a cair, mas não cairá. Você não pode ter absolutamente nenhum outro fundamento a não ser o fundamento de Cristo. Clifford Goldstein escreveu um livro, serviu como base para eu fazer a série que preguei à igreja nesse mês de março. E ele chega a dizer o seguinte: a única forma, diz ele, de eu deixar essa igreja é se eles me expulsarem. E se eles assim o fizerem, eu ainda assim enviaria para eles o meu dízimo. Mesmo se eles destinassem os recursos do santo dízimo para algo que não deveria ser feito, eles ainda receberiam o meu envelope. Porque a minha e a sua decisão, a minha e a sua postura, a minha e a sua fé não pode estar baseada em absolutamente nada e nem em ninguém. É muito legal o convívio da igreja, é muito legal os almoços, é muito legal os departamentos, é muito legal as amizades, é muito legal quando alguém liga para você quando você está abatido, quando você está machucado, é muito legal quando alguém se importa com você. Tudo isso faz parte do pacote do Evangelho. Nenhuma negligência dos nossos deveres missionários cristãos vai passar desapercebido no dia do juízo, mas mesmo estas coisas que fazem tão bem para nós, que são tão necessárias para a nossa caminhada cristã, que facilitam tanto a nossa jornada, nenhuma dessas coisas, ou a falta delas, você deve apoiar a sua fé a não ser em Cristo Jesus. Porque vai haver um momento em que você vai entrar abatido por aquela porta, você vai entrar, sentar aqui, cultuar, você vai sair e ninguém vai perceber que você estava sofrendo. E pode ser que você volte para casa chateado porque ninguém prestou atenção em mim, ninguém me ligou, o meu aniversário passou desapercebido, não perguntaram a minha opinião. Existem muitas formas de nós sermos decepcionados em termos coletivos, no comportamento coletivo, existem muitas formas. Há alguns anos atrás eu fiz uma semana de oração numa instituição no Brasil, um grande colégio nosso, e no sábado de encerramento eram 2 cultos, grande coro, coral, orquestra. Foi um momento
Foi um momento tão especial. Mas entre o primeiro e o segundo culto, eu recebi a visita de um pastor lá no quartinho, antes de eu entrar para pregar pela segunda vez. Foi uma das cenas mais chocantes que eu tive que viver no meu ministério. Um servo de Deus, com seus ombros já pesados pelos anos, com seus cabelos brancos, já nos seus últimos dias de ministério, chorava compulsivamente no meu ombro, me abraçando, compulsivamente dizendo. Ele usava uma linguagem para se referir ao que havia passado com ele. O rei e o sacerdote tentaram me matar. Esse homem manifestava a sua tristeza. Um fiel servo de Deus. De alguma maneira ele estava dizendo, eu levo no meu corpo as marcas, na percepção dele, de algumas injustiças. Injustiças que às vezes trazem tantos escândalos a mim e a você. Às vezes porque nós ignoramos o próprio relato bíblico. Lembre-se que um dia o chefe máximo da nação, do remanescente, matou um dos seus empregados para ficar com a mulher dele, para esconder o seu pecado de adultério. Como manter a fé num povo remanescente quando o líder máximo comete um adultério e um assassinato para encobrir a sua falta? Como manter a fé? Como manter a fé quando a mulher do rei, porque se sentiu insultada, mata o dono de uma terra para roubar o negócio e dar para o marido? Um mero capricho. Como? Como manter a fé diante de lideranças infiéis, autoritárias? Nada e nem ninguém pode desestabilizar a sua fé. Você deve ter como único fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer outra base onde você pode apoiar a sua vida espiritual no momento de sacudidura não será suficiente para você. Se o seu pastor falhar, se a sua igreja falhar, se a sua referência espiritual falhar, você não pode se apoiar em nenhuma dessas coisas. Nada. Não nos enganemos, o mau testemunho será responsabilizado. Deus disse, se você desencaminhar qualquer um dos meus pequeninos, seria melhor se você não tivesse nem nascido. A esses Deus vai tratar. Mas eu estou falando para você, não tenha nenhum outro fundamento a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Tenho visto muita gente magoada, e algumas dessas pessoas magoadas porque foram realmente injustiçadas. Algumas a injustiça está apenas no imaginário delas, mas tem muita gente magoada. A nossa fé não pode depender nada disso. Pergunta: você está suficientemente arraigado em Jesus Cristo a ponto das pessoas que você mais ama e admira se revelarem os mais vis e abomináveis, como um dia Judas, Saul, Acabe ou Jezabel se revelou? Eu tenho a sensação, por esses exemplos, que as pressões internas serão piores do que as pressões externas antes da volta de Jesus. As pressões externas tendem a nos unir. Se nós estivéssemos sofrendo apenas as pressões externas de uma perseguição, a igreja se fortaleceria. Isso aconteceu no passado, é só você olhar no passado. Quando os cristãos eram perseguidos, mortos e martirizados, o sangue do mártir parecia como semente, as pessoas abraçavam ainda mais a fé. Esse não vai ser, e Satanás ele vai se ajustando. Haverá pressões externas sim, mas as mais terríveis, cortantes, decepcionantes serão as pressões internas. São pessoas do nosso convívio. João capítulo 16, Jesus diz: vem ainda um dia em que vão querer matar vocês, achando que estão prestando culto a Deus. É a profecia, é o que diz. Mais dolorido golpe vem de dentro e não de fora. Se o seu pastor fosse levado diante de um tribunal para defender a verdade do sábado ou qualquer coisa do tipo, se esse julgamento fosse transmitido pela internet, você visse o seu pastor sendo questionado, respondendo e sendo condenado à morte, isso fortaleceria a sua fé. Mas o problema não é o seu pastor ser fiel e morrer por isso. O problema é o seu pastor ser infiel, causando decepção ao seu coração. Se você tem outra coisa que não o firme fundamento de Jesus Cristo, você vai ter a sua fé abalada.
Os soldados romanos executaram Jesus como se fosse mais um criminoso. Eles vão responder por isso. Mas eu tenho para mim que o que mais machucou o coração de Jesus não foi a morte infligida pelos soldados romanos, mas foi o fato de ele ter sido rejeitado por seu povo e pela sua cidade. Você vai precisar aguentar essa prova sozinho, e não tem como você se apoiar em mais ninguém. Talvez você tenha vindo para a igreja adventista porque alguém reproduziu o amor de Jesus para você de forma tão irresistível que você se rendeu ao convite divino. Mas uma vez que você já tenha entendido o plano de Deus para a sua vida, agora você não pode mais depender de ninguém. Você precisa de uma fé que vá além do companheirismo que você encontra na igreja, porque na hora H, você vai responder sozinho pela sua fé. Meus irmãos, é minha responsabilidade ajudá-los a perceber o tempo sensível em que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo num tempo muito sensível. Em Mateus capítulo 13, Jesus disse que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e esse inimigo se retirou. Satanás tem semeado muito joio no meio do trigo. Como eu disse, não dá para saber quem é quem. Jesus desejou tanto o apoio dos seus amigos no momento que ele mais precisou. No jardim eles estavam dormindo. Ele que teve que tomar aquele cálice da aflição sozinho. E quando vamos ao Apocalipse, o remanescente é descrito como tendo a fé de Jesus. Nós vamos precisar de uma fé semelhante à de Cristo. Você lembra que quando o noivo chegou e as moças estavam dormindo, 5 delas perceberam que não tinham azeite suficiente. E a parábola diz que você não pode dividir o azeite com ninguém. Seu marido pode estar sendo um apoio para você nos últimos anos na sua jornada cristã, mas ele não vai poder transferir o azeite dele para você. A sua mulher pode estar levando você nas costas espiritualmente há anos, mas a sua mulher não vai poder transferir o azeite dela para você. Seus pais podem orar ao pé da sua cama de madrugada, seus pais podem estar aí numa luta de intercessão, mas seus pais não poderão dar o azeite deles para vocês. Na hora H, cada um terá que ter a sua própria lâmpada, cada um terá que ter o seu próprio azeite. Eu e você precisamos estar preparados para esse dia. Ser um adventista não vai te dar nenhuma vantagem em relação à salvação. Israel se perdeu guardando o sábado e tendo uma dieta impecável. Há sérias recomendações e repreensões, inclusive aos pastores adventistas. A serva do Senhor chega a dizer: pastores infiéis, que terrível retribuição os espera. Em outro momento ela fala: pastores infiéis profetizam coisas agradáveis. E ela descreve no livro Grande Conflito que igrejas inteiras vão se arremessar contra os seus pastores, porque eles disseram paz, paz, quando não havia paz. Rebanhos inteiros perdidos com seus pastores, porque eles não deram a mensagem no tom correto. Pastores infiéis sofrerão um castigo 100 vezes pior, diz a serva do Senhor. Nós vamos precisar suportar as pressões. Meus irmãos, nós precisamos passar menos tempo bisbilhotando a vida dos outros nas redes sociais e mais tempo investigando a vida de Jesus nos evangelhos. Nós precisamos passar menos tempo fofocando uns com os outros e mais tempo contando as nossas coisas para Deus. Nós precisamos passar menos tempo com os nossos projetos pessoais em busca de dinheiro, realização profissional, sonhos. Mais tempo armazenando um tesouro
onde a traça não come, a ferrugem não corrói. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías. Invocai enquanto está perto. A Bíblia diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Essas palavras foram ditas a Isaías, por Isaías muito tempo atrás, mas essas palavras são para mim e para você. Busque o Senhor enquanto se pode achar. O problema, um dia Jesus foi à igreja lá na sinagoga em Nazaré. Pediram para ele. Ele abriu justamente os livros do profeta Isaías e ele leu um trecho, uma passagem. E a passagem diz que o Messias, era uma passagem messiânica, dizendo que quando o Messias viesse, ele libertaria os cativos, daria vista aos cegos. Jesus lê a passagem, fecha os rolos e se senta. As pessoas olham para ele esperando algum comentário, e com os olhos todos fixos nele, ele diz: essa profecia se cumpriu hoje aqui. Sabe o que aconteceu? Arrastaram ele pelo cangote para fora da sinagoga e tentaram apedrejá-lo, em Nazaré, onde ele havia crescido, onde ele havia trabalhado na carpintaria com o pai. Sabe por quê? Porque aquela audiência não admitia reconhecer o seu estado espiritual. É o mesmo problema de Laodiceia. Rico sou, abastado e de nada tenho falta. Você tem duas alternativas hoje de manhã: sair daqui com o nariz virado, querendo me apedrejar, ou você se prostrar diante de Deus e reconhecer que você precisa de colírio, que você precisa de uma nova roupa, que você precisa do ouro, que você precisa dele. O remanescente pode inflar o peito achando que é algo melhor, mas quando na realidade a característica marcante do remanescente, sim, ele é marcado pela verdade, ele guarda os mandamentos de Deus, ele tem o testemunho de Jesus, mas a repreensão que o remanescente recebe é a grande ironia. A grande ironia é que Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Laodiceia tenta viver um cristianismo sem Cristo, por isso Cristo se acha batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. O grande problema do meu e do seu adventismo, o grande problema da minha e da sua vida espiritual, como remanescente, como Laodiceia, é que nós estamos tentando viver um cristianismo sem Cristo. Eu e você estamos deixando Jesus do lado de fora. Isso virou um clubão de final de semana. A gente compreende o conjunto de verdades, a gente compreende o conjunto de doutrinas, mas a nossa vida, a nossa rotina, o nosso vocabulário, o nosso vestuário, a maneira como a gente administra a vida, a maneira como a gente administra o nosso tempo, as nossas prioridades, a nossa ganância por dinheiro, a nossa fixação por ser alguém importante, a nossa loucura pela viagem dos sonhos, pelo carro dos sonhos, pela casa dos sonhos, está fazendo com que a gente viva um cristianismo de final de semana, um cristianismo meia boca, um cristianismozinho de nada. Essa sacudidura que vai sacudir como a gente não imagina. Como que nós vamos aguentar esse tranco no final, se hoje em condições mais favoráveis a gente fica vivendo essa vidinha desse jeito? Como? E como eu posso, como pastor da igreja, ignorar o fato de que nós saímos dessa pandemia não melhor do que nós entramos nela? Não vejo reação espiritual, não vejo. Vejo famílias ainda tendo sérios problemas na condução de sua casa. Vejo maridos ainda com sérios problemas na condução da educação dos seus filhos. Eu vejo ainda mulheres apelando, me ligando durante a semana, dizendo: meu marido não é um líder espiritual que deveria ser. Como que eu vou administrar isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou admitir o fato de que os meus filhos vão crescer, eu vou me aposentar e nós vamos ficar aqui ainda, porque a gente não fez o que a gente tinha que fazer? Como que eu vou admitir o fato de que ou eu olho os meus membros, as redes sociais deles, ou eu não olho para eu não sofrer, ou eu olho e eu digo: meu Deus, essas são as pessoas que têm ouvido os sermões do final de semana?
o meu tom. Eu queria hoje que fosse um outro sermão. Eu queria que hoje fosse um dia festivo. Eu nem queria estar pregando aqui hoje. Desculpa a decepção de dizer a você, quem sabe, alguma coisa que você estava esperando uma outra coisa. Mas tem gente aqui se apoiando no fato de que é porque da igreja vai se salvar. Não vai. Porque já entendeu a verdade. Mas se essa verdade não mudou você, você não vai. Pelo contrário, aqueles que não se deixarem transformar por ela, vão ser um problema para a própria igreja. Por favor, olhe para dentro de si. Avalie sua condição. No que você tem se apoiado? No que você tem se apoiado? Que fundamento tem a sua fé? Que tipo de vida você tem levado? Aceite a repreensão. É o próprio Jesus que diz: eu disciplino e repreendo aqueles a quem eu amo. Isso está lá tudo, a igreja de Laodiceia. Eu repreendo aqueles a quem eu amo. Jesus precisa entrar na tua vida de uma vez por todas. Não deixe do lado de fora, não deixe do lado de fora. Isso é suicídio espiritual. Isso é suicídio espiritual. Priorize as coisas do reino. Refaça a sua rotina. Reavalie as suas prioridades. Esse é um chamado que Deus está fazendo para mim e para você. Esse remanescente que veio lá do começo, veio vindo. Isso chegou em você. Nós vamos reproduzir a infidelidade dos homens do passado? Ou vamos nos provar como grãos maduros nessa grande sacudidura que está diante de nós? Igreja, minha querida igreja, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus não apenas nos dê a consciência de nossa identidade, mas que a gente consiga viver à altura dela. A Carol vai cantar uma música. Essa é uma música que expressa um sonho que Deus teria para a igreja. Eu quero uma igreja. Essa igreja tem algumas características. E eu queria fazer um apelo a você. Eu fiz na semana passada, mas quero fazer um outro apelo a você. Seja você a mudança que nós precisamos, como igreja, como corpo. Que seja a partir de você que Deus opere de maneira extraordinária no seio da Igreja Adventista Brasileira de Dallas. Antes de a gente tratar disso como um todo, que você trate disso como você. Uma fé que resista a qualquer baque, qualquer decepção. Uma fé que dependa única e exclusivamente da sua relação com Jesus Cristo. Isso não vai tornar você isolado, isso não vai tornar você uma entidade separada, individual, mas isso vai blindar você contra as decepções que estão a caminho, e elas serão grandes e muitas. Isso em nível institucional, isso em nível familiar, isso em nível local. As decepções serão muitas e serão grandes. Você vai se sentir cada vez mais isolado, você vai se sentir cada vez mais sozinho, mas é a fé de Jesus que o remanescente tem, a fé que o fez suportar a sua aflição sozinho. É essa fé que o crente vai precisar desenvolver antes do retorno de Jesus. Essa igreja estará prestes a cair, mas não cairá. Se você está prestes a cair, que você não caia, que no dia de hoje, nesse momento, nessa hora, você consiga dizer a Deus: Senhor, transforma a minha vida para a Tua glória, para a Tua glória. Carol vai cantar e eu queria que você, se esse é o teu desejo, você viesse à frente para a gente poder orar juntos aqui na frente. Que a gente se ajoelhe diante do Senhor e que a gente permita que Ele faça a boa obra dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe.